da série Mitos, de Carlos Bainton e Maria Helena Guerra, Édipo e Antígone, Crime e Redenção. Os mitos revelam verdades sobre a natureza humana. Suas histórias e imagens falam do que há de mais profundo na nossa vida espiritual. Para o psicólogo Carl Gustav Jung, os mitos são uma projeção do inconsciente coletivo. Suas narrativas são carregadas de arquétipos, que são os conteúdos da psique comuns a toda a humanidade. Os analistas junguianos Carlos Bainton e Maria Helena Guerra falam sobre os mitos e como eles nos mostram o caminho do bem e do mal. Desvendar os seus símbolos é uma maneira de conhecermos os labirintos da nossa alma. O programa conta também com a participação de Denise Gimenez Ramos, da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. O mito de Édipo demonstra a ética da busca da verdade, do arrependimento e da peregrinação em direção à redenção. O mito de Antígone, por sua vez, nos apresenta a dedicação, a preservação heróica da dignidade humana, na vida e na morte. E aqui a gente vai dar uma ênfase especial à formação da identidade, né? Entre outras coisas, mas a formação da identidade da criança. Então, chamando a atenção, já desde o início, para a importância na formação da personalidade, para a relação que a criança tem com o pai, com a mãe, né? A percepção dela nesse contexto, mas, sobretudo, ou pouco falar da relação entre os pais interferindo na formação da personalidade da criança. Porque essa perspectiva de vermos a formação da identidade da criança, não só em função dela, mas do quaternio, reações da criança, identificação com a mãe, identificação com o pai, e do vínculo entre eles, esta perspectiva nos permite ver a injustiça que é interpretar o mito de Édipo, a sua tragédia, como um problema de toda criança e como um problema do próprio Édipo. Esse é um redutivismo muito grande e uma injustiça enorme com aquele que nos trouxe tanta verdade e tanta noção de justiça. Édipo é um exemplo de uma patologia e não do desenvolvimento normal. As crianças não são rejeitadas pelos pais em geral, não são abandonadas, entregues para outras famílias serem criadas, né, para serem criadas. E, então ele está falando de alguma coisa patológica que aconteceu na vida de uma pessoa que vai determinar o destino dela. Porque nós tentamos sempre repetir o trauma para resolver aquilo que não foi resolvido, aquilo que foi conflitivo em nós. Então Édipo, de certa forma, tenta ao longo da vida dele resolver o conflito dos pais. Por que ele foi abandonado? Estamos dentro da maldição. A maldição ocorre em função dos desvarios da humanidade na sua busca de autorrealização. E a grande maldição de toda esta casa, esta família dos labidacos, está na vivência de Pélops, que sequestra Crísipo. Crísipo era filho do rei Pélope e príncipe herdeiro da cidade de Frígia. O rapaz se tornou o objeto de paixão de Laio, que havia sido deposto do trono de Tebas. Laio se ofereceu para acompanhar Crísipo aos jogos de Nemeia. Depois das competições, Laio sequestrou seu amado e fugiu para Tebas. Pélope foi atrás deles, mas já era tarde. Crísipo, humilhado e temendo a punição do pai, tirou a própria vida se atirando num poço. Pélope ficou furioso e se vingou com uma maldição. Se Laio tivesse um filho, seria morto por ele e sua descendência sofreria as piores tragédias. Inaugura-se na mitologia grega a homossexualidade. Só que a deusa Hera, zelosa do matrimônio, não tolera este abandono da relação heterossexual e está
atrás de Laios para puni-lo. No final deste drama, a deusa Hera, zelosa do matrimônio, envia da Etiópia um monstro terrível, cujo nome significa a estranguladora, a Esfinx, em grego. A esfinge que virá a Tebas punir a sua população. É a maldição contra Tebas. Então é nesse contexto de maldição de Laios que nasce Édipo. Ele havia sido avisado mais do que uma vez que ele não deveria ter filhos, né? Porque se ele tivesse, ele seria morto por esse filho. Então, num momento considerado de loucura, ele acaba engendrando Édipo, né? E aí, então, quando a criança nasce, ela é imediatamente repudiada, dada a um servo do palácio para que desse cabo e acabasse com a ameaça, né, que seria para Laios. O oráculo também já disse que ela não só mataria o pai, como iria se casar com a mãe. Então era uma ameaça dupla, ambos resolveram que seria bom matar a criança. Esse servo, porém, fica com pena da criança e entrega para um pastor do reino vizinho, não sem antes ter traspassado os pezinhos da criança, né? Alguns dizem com um prego, outros seriam outro elemento, mas de qualquer maneira isto faz com que Édipo fique com os pés inchados, e esse é o significado do seu nome, né? Os pés inchados. Então ele vai ser dado a esse pastor, que o conduz para o reino vizinho, a Tebas, e entrega então essa criança para ser criada pelos reis que não tinham filhos. Nós temos aí, já nesse início da vida do Édipo, essa grande ferida, essa rejeição, né, essa tentativa de assassinato, que é uma marca profunda e que ele vai carregar para a vida. Paralelamente a isso, nós temos a educação e a acolhida que ele recebeu dos pais adotivos, né? E que dá a ele um caráter bastante firme, bastante ético, né? Nós vamos ver assim Édipo como alguém que busca muito a verdade, e certamente isso ele adquiriu desses pais novos, não dos primeiros, né? O caráter de Laio e Jocasta é um caráter bastante duvidoso, né? Quer dizer, um casal que se dispõe a matar uma criança. Édipo, então, é criado ali em Corinto e um dia ele recebe uma profecia, né? E dizendo que ele mataria o pai e se casaria com a mãe. Então ele fica muito assustado e vai embora, sai da cidade até para evitar correr esse risco. E isso, então, o que os pais haviam feito, ele faz agora, né? De tentar mudar a sorte, tentar não permitir que o destino se cumpra. À revelia de minha mãe e de meu pai, fui ao templo de Delfos, mas às perguntas que propus, Apolo nada respondeu, limitando-se a anunciar-me uma série de desgraças horríveis e dolorosas, que eu estava fadado a unir-me em casamento com minha própria mãe, que apresentaria aos homens uma prole malsinada e que seria o assassino de meu pai, daquele a quem devia a vida. Diante do peso da tragédia anunciada em Delfos, Édipo decide fugir. O herói temia executar o destino previsto e violentar aqueles que acreditava serem seus pais verdadeiros. Diante de tais predições, resolvi, guiando-me apenas pelas estrelas, exilar-me para sempre da terra coríntia, para viver num lugar onde nunca pudessem se realizar, pensava eu,
as torpezas que os funestos oráculos haviam prenunciado. E nessa saída, então, do lar, ele se encontra muito só, sem amigos, e ele vai em direção a Tebas, né, onde ele sabe que há uma esfinge que está pondo em risco a cidade, porque ela devora os jovens e, com isso, a cidade já está entrando numa situação de calamidade. E isso, dentro da perspectiva junguiana, a gente pode fazer um paralelo com o caminho da individuação, não é? Que a realização do ser, a realização mais profunda, e que ela é necessária. No caminho, porém, ele encontra um homem que vinha com alguns acompanhantes, 4 ou 5, e este homem, então, numa atitude muito prepotente e arrogante, quer que Édipo saia do caminho para que ele passe. E Édipo, então, aí se impõe e há uma briga e ele mata esse homem. E 4 dos acompanhantes. Um escapa, que depois vai contar o que aconteceu. E a gente fica sabendo que esse homem que é morto é Laios, que é o próprio pai. Então, nessa cena também, dessa encruzilhada ou desse caminho, a gente vê uma reprodução do primeiro momento na relação desse pai com esse filho. Quer dizer, mais uma vez o pai quer passar por cima dele, quer atropelá-lo, vamos dizer. Né? Só quando ele era um bebê, ele ficou numa situação muito passiva e não teve o que fazer. Adulto, ele reagiu a esse funcionamento do pai e o matou. Extremamente doloroso para os pais, a hora que os filhos viram adolescentes, começam a sair de casa e ter ideias próprias, diferentes, que contrariam as nossas ideias. Então, nós sabemos, a princípio, quando os filhos nascem, que um dia eles vão nos contrariar. Um dia eles vão ter ideias diferentes da nossa e vão pôr por terra tudo aquilo que estruturou minha vida, tudo aquilo que eu acreditei. Eu vivi em nome de alguns ideais, algumas ideias do que eu considero que é a lei e justiça humana. De repente, meu filho vem e contesta tudo isso. Então, os filhos vêm para matar a antiga geração. E isso é inevitável, isso é uma lei. É a lei da evolução. Nós evoluímos através dessas mortes simbólicas, uma geração matando a anterior, né? E assim nós caminhamos e evoluímos. A consciência tem um processo evolutivo muito claro, mas são ciclos de morte, destruição e de renovação. Chegando a Tebas, a maldição da esfinge assolava a cidade. A estranguladora era filha da serpente Equidna com seu próprio filho, o cão Ortus. Ou seja, a esfinge configura o incesto. Ela é a indiscriminação das pulsões. Ela é ainda uma vida social, né, qual o princípio paterno, a organização da família, o tabu de incesto não são reconhecidos. Fase esta, então, possivelmente primária na civilização e primária na organização da personalidade. É de dentro deste símbolo, então, que surge o famoso enigma. Diante dela, o herói desafiante, em perigo de vida. A esfinge, com rosto de mulher, corpo de leão e asas de pássaro, lançou um desafio de vida ou morte. O que é que se apoia em 4 pés pela manhã, em 2 à tarde e em 3 à noite? Se Édipo acertasse, colocaria fim à desgraça de Tebas. Se errasse, seria devorado. Édipo respondeu, o homem, e acertou. Para muitos, o herói solar aniquilou as trevas. Prepotência da Grécia, que caminhava já para a filosofia racionalista, onde a razão tinha como meta vencer a emoção e vencer o irracional. Mas
aquilo que foi vencido pela inteligência, pelo intelecto, está dentro de nós, continua dentro de nós. E sem a humildade da razão para reconhecer que a emoção é subjacente a ela, que é a sua matriz permanente, esta razão se torna onipotente e será, mais tarde, surpreendida por aquela própria vivência irracional, incestuosa, que julgara haver condenado. Quando a serpente pergunta a Édipo sobre o ser humano, ela está ligada a Apolo, que é o patrocinador do oráculo de Delfos, aquele mesmo que trouxera todos os oráculos, Deus da manteia, da adivinhação, que orientava os gregos e que tinha no seu santuário o famoso dístico, Gnote Salton, conheça-te a ti mesmo. E quando a esfinge formula o seu enigma, é resolvida. E por isso se dirige aos abismos, ela deixa com Édipo o resultado desse enigma, que é o ser humano, que é o conheça-te. Este conheça-te está dentro de nós, profundamente nas nossas vivências de nossa infância, muitas vezes, dos nossos dons arquetípicos, genéticos, que durante a vida aí emergirão e se revelarão, porque a vida é mistério, a vida é revelação. Depois de decifrado, então, o enigma da esfinge, Édipo é acolhido em Tebas como um herói e recebe, inclusive, a mão da rainha que havia ficado viúva recentemente. Se casa com ela, tem 4 filhos e até aí tudo vai muito bem, volta a cidade a florescer, até que chega num determinado momento, a cidade é novamente assolada por grandes problemas, fome, peste, miséria. E aí, então, sem entender o que estava acontecendo, Édipo pede a Creonte, seu cunhado, que vá até o oráculo para saber o que está havendo nessa cidade que, de repente, tudo começou a dar para trás. E aí ele volta e diz que para Tebas voltar a florescer, deveria ser encontrado e punido, não é? O assassino de Laios. Então ele manda chamar Tiresias, o vidente, para que ele pudesse, então, dizer quem é que tinha assassinado Laios. E ele diz que era... Ele era, né, fala para Édipo que ele era a pessoa a quem ele estava procurando. Édipo se assusta e então começa a averiguar para saber aquela história, o que era, isso não seria possível, que absurdo, enfim. E então acabam fazendo uma cariação entre o servo, né, que havia levado a criança e o pastor que havia dado ao outro casal. No meio dessa situação chega a notícia de que o pai de criação do Édipo havia falecido, então eles dizem, tá vendo, essa coisa de oráculo não dá certo, seu pai já morreu e nem foi você, está aqui, não matou. Então houve essa questão e Édipo insiste, ele diz, não, eu quero saber a verdade, eu quero saber quem foi o assassino de Laios. E aí nós temos um ponto muito interessante, que é um trecho em que a Jocasta revela claramente que ela já sabia. Chega num determinado ponto da história, ela já sacou o que aconteceu. Quer dizer, ela sabia que aquele era o filho, que por alguma razão não tinha morrido, ela percebeu que ela tinha se casado com o filho, e ela tenta dissuadir Édipo, né? Fazer com que ele desista da ideia de encontrar o culpado.
E ele, então, de uma forma super ética, ele mantém, não é? E aí eles têm o seguinte diálogo, não é? É impossível que com tais indícios eu não descubra, afinal, a verdade acerca do meu nascimento. Pelas divindades imortais, se tem amor à tua vida, abandona essa preocupação. Já é bastante o que eu sei para me torturar. Tranquiliza-te. Mesmo que eu tivesse sido escravo desde 3 gerações, tu não serás humilhada por isso. Não importa, escuta-me, eu te suplico, não insistas nessa indagação. Quando ela fala isso, quer dizer, a gente tem aqui uma ilustração belíssima de um quadro dentro da psicopatologia, que é o que a gente chama de defesa psicopática, né? Nós vemos o Édipo, até esse momento, depois vai mudar um pouquinho, mas até esse momento, numa defesa neurótica. Ele não sabe o que ele está fazendo, e isso é a característica da neurose. O neurótico comete, né, atos, ele faz coisas, ele diz coisas que podem ferir, podem magoar, podem ser inadequadas, pode ser o que for, mas ele não faz isso de propósito. Ele faz sem se dar conta. A defesa psicopática, ao contrário, a pessoa tem consciência de que está fazendo mal. Ela sabe que ela está mentindo, ela sabe que ela está enganando, ela sabe que ela está indo pelo caminho indevido e ela vai. Então, Jocasta, nesse momento, quer dizer, além de no início da vida ela já ter tido essa defesa psicopática ao mandar matar a criança, né, ela reitera esse dinamismo agora, expressando isso claramente, né? Então a gente vê, na verdade, Édipo, um rapaz, né, um homem neurótico, filho de um casal com defesas psicopáticas severas, né? E então ele acaba aí passando para uma defesa ainda mais séria e mais grave, que é a defesa psicótica, quando ele, por fim, sabe a verdadeira história, descobre que está, então, casado com sua mãe, ela se suicida e ele, então, com os grampos que prendiam a roupa dela, ele tira os olhos, né, para não ver. Não quero mais ser testemunha de minhas desgraças nem de meus crimes. Na treva, agora, não mais verei aqueles a quem nunca deveria ter visto, nem reconhecerei aqueles que não quero mais reconhecer. Soltando novos gritos, Édipo continua a revolver e macerar suas pálpebras sangrentas, de cuja cavidade o sangue rolava até o queixo, e não em gotas apenas, mas num jorro abundante. Ao invés de retirar-se do mundo, ao invés de buscar tantas soluções criativas para não ver naquele momento, mas algum dia talvez poder elaborar, ele atua isso psicoticamente, se cega, né? O mito de Édipo e de sua filha Antígone nos fala de 2 aspectos da ética. Na história de Antígone, a ética está ligada ao senso de justiça, não a justiça dos homens, mas a justiça dos deuses. Antígone desafia o poder em nome das leis eternas. Em Édipo, a ética está na sua longa jornada em busca do conhecimento de si mesmo. No caminho destes 2 personagens, uma história sobre verdades que vem à tona para iluminar a consciência. Édipo é banido. Cego, com todos os títulos perdidos, miserável, ele caminha agora pela Grécia. E só lhe resta, então, na sua busca de verdade, de ir até o fim daquilo que percebeu em si mesmo, que não se conhecia, porque ele está cumprindo
O que há de mais profundo no oráculo de Delfos e no enigma da esfinge é o conheça-te. E ele peregrina. Ismênia o ajuda nas notícias de Tebas, mas é Antígone que guia o pai cego em direção ao santuário das Erinhas, aquelas que vingam os crimes de sangue na mitologia grega. E é nesse santuário que Édipo vai elaborar finalmente o seu crime em função da sua redenção, do resgate da sua paz. Teseus se torna protetor de Édipo. O grande rei de Atenas, que é muito próxima do santuário de Colono, protege Édipo. E quando Creonte quer raptar Antígona Ismênia de Édipo, Teseus o protege. E Teseus, então, é guiado por Édipo. Édipo caminha em direção à morte. E diz a Teseus: só você poderá ver o que vai me acontecer, nenhum outro mortal. E quando chegares à idade avançada, chamarás outra pessoa e a ela permitirás a vivência desse mistério. Até lá, só você, ninguém mais. Teseus caminha com Édipo em direção ao fim do mundo, a passagem para o Hades. E, de repente, desaparece no outro mundo. Esta vivência culmina a grande peregrinação de Édipo e mostra aquele que buscou a verdade, aquele que psicoticamente não podia ver seus crimes, mas que depois da sua automutilação continua a peregrinação e vai revendo e vai elaborando tudo o que fez, banido, desterrado, longe de tudo, na miséria, e sua morte é uma verdadeira extremunção. Porque agora ele não é mais um pecador. Édipo agora é um sábio. Na nossa cultura, um santo. E é esse exemplo de busca de verdade que ele nos deixa, atravessando o que há de mais terrível que a natureza humana pode enfrentar, que é o homicídio e o incesto. Os filhos de Édipo, Etéocles e Polinice, se tornaram inimigos pelo reino de Tebas. Na luta pelo trono, os dois morreram. O poder acabou ficando para Creonte, irmão de Jocasta. Creonte havia apoiado Etéocles, por isso, proibiu o enterro de Polinice, que ficou jogado morto nos portões da cidade. Antígone desafiou o novo rei para dar um enterro digno ao irmão e teve coragem de pagar o preço por isso. Já na peça de Édipo em Colono, há um momento em que Polinices vai até lá pedindo a Édipo para voltar para Tebas, porque havia também um oráculo dizendo que o lugar onde Édipo morresse, a cidade floresceria. Então, aí passa a haver uma disputa de quem vai ficar com esses restos mortais de Édipo. E foi, então, essa coisa de Édipo ter banido o filho e ter realmente amaldiçoado os dois, né? E nesse momento, quando Polinices, então, se dá conta que ele vai morrer, porque ele está sendo encaminhado assim, maldito pelo pai, encaminhado para a guerra, ele pede a Antígone que lhe desse sepultura. E ela é fiel ao irmão e, sobretudo, fiel aos deuses. Porque o que acontece? Como ele estava contra Creonte, ele é impedido de ser enterrado. E isso era uma grande maldição, um grande problema, porque
ele não teria direito à paz no outro mundo, né? E então, mesmo sendo algo proibido, a pessoa que desse sepultura a ele seria morta, Antígone se dispõe. Se morrer antes do meu tempo, isso será para mim uma vantagem. Quem vive como eu, no meio de tão lutuosas desgraças, que perde com a morte? Assim, a sorte que me reservas é um mal que não se deve levar em conta. Muito mais grave teria sido admitir que o filho de minha mãe jazesse sem sepultura. Tudo o mais me é indiferente. Então ela faz isto e é condenada. Então ela é emparedada e para que os deuses não fiquem muito bravos é colocado para ela a comida para um dia, né? Então ela não morre de fome imediatamente, durante um dia ela tem alimento. E há um aspecto interessante que o filho de Creonte é noivo dela. Então esse filho vai pedir por ela, inclusive mostrando ao pai que os habitantes de Tebas estavam condenando esse ato, que todos achavam que era muito louvável enterrar um morto. Como ela, sangue do morto, não iria enterrá-lo? Então, que era uma ordem que inclusive depunha contra o próprio Creonte. Mas ele não quer ouvir o filho e manda matar a Antígone. Surge Tiresias novamente, vaticinando que se houvesse essa morte, seria o fim, que ia ser uma tragédia imensa em Tebas. E então Creonte aí sim escuta o Tiresias e vai rapidamente tentar libertar Antígone. Só que quando ele chega lá, ela já estava morta. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa, que era a maldição que já havia na família, né? Já mesmo antes do nascimento do Édipo, quando há o rapto de Crísipo, né? E que esse problema, essa dificuldade é passada então para Laio para Édipo, Édipo para os filhos, né? Na mesma geração de Antígone. Então, como esse sofrimento familiar e aqueles aspectos que não são resolvidos, os complexos familiares, as dificuldades, como elas passam de geração em geração, né? Até que em algum momento alguém, por mais força, por uma condição melhor de vida, pelo destino, né? Por um trabalho de elaboração, por muito esforço, ela consegue superar essas dificuldades. Então, a gente vê nesse momento, na pessoa de Antígone, né, a força e a ética para seguir a lei dos deuses e não a lei dos homens, né? Para a gente seria a lei, vamos dizer, do arquétipo central, daquela força maior que conduz a nossa vida e não simplesmente uma força de um desejo egóico e mais circunstancial, muitas vezes. Quando Creonte, então, quebra a pedra por trás da qual Antígone estava condenada, ele se depara, para sua surpresa, né, que Êmon, seu filho, ali está, junto com a condenada. Êmon saca a espada e ataca Creonte. Creonte recua, assustado, e Êmon crava a espada no seu próprio peito, diante de Creonte. E aí o poeta, encerrando toda a tragédia, Sófocles nos diz, antecipando Romeu e Julieta: o sangue do rapaz apaixonado tingiu de vermelho a face já pálida do seu grande amor.
que vocês falassem mais da questão dos pés, né? Quer dizer, essa coisa de que o Édipo tinha os pés pouco adaptados ao andar, né? Quer dizer, que ele andava mal, né? Nesse sentido, né? E essa relação com a vida futura dele, né? É um detalhe interessante, o detalhe dos tornozelos de Édipo, que eram inchados e que dificultavam a sua marcha. É que algumas versões descrevem o ferimento, a cicatriz causada quando Édipo foi encontrado por um pino de ouro que trespassava os tornozelos. Quando se fala num pino de ouro trespassando os pés, os tornozelos da criança, isso nos chama a atenção. Porque como é que um simples servo que levou a criança para entregá-la teria um pino de ouro? Quem é que tinha joias de ouro, que dispunha disso, senão os membros mais diferenciados da corte, e no caso, o casal real, Laios e Jocasta. Então, isso nos alerta. Quem trespassou os tornozelos de Édipo foram seus pais, antes de entregá-lo. Então, nós temos aí a evidência, né, de que houve uma tentativa de filicídio consciente que configura a psicopatia, configura o crime doloso. E é essa defesa psicopática que tinham os pais de Édipo. Essa vivência é muito importante no quaternio primário da criança. Nós não podemos retirar a criança e levá-la para uma psicoterapia. Nós temos que ver o setting da família, o quaternio. Nós temos que ver pai, mãe, a criança, as reações da criança e como eles lidam com a criança e a criança com ele. E o vínculo entre eles. Porque o vínculo entre Jocasta e Laios configura uma aliança psicopática. Aquilo foi planejado. Então, isso é muito importante, nós analisarmos a criança à base da família. Quando nós olhamos simbolicamente para os pés do Édipo, nós estamos olhando para a base, não é? Quer dizer, a base familiar já. Né? Esse grampo, esse prego que a família coloca, né? Possivelmente a mãe e o pai colocam nos pés de Édipo, já nos mostram simbolicamente o que será feito da caminhada dele. Né? Ele já fica impossibilitado de caminhar como ele deveria, se ele pudesse ter sido acolhido e fomentado, desenvolvido, né, com seu potencial sempre ali junto, não é, com os pais, dentro de uma relação mais adequada, né, da família. Eu fiquei pensando e gostaria de saber se vocês se lembram de alguns casos clínicos, né, de pessoas que chegam num sofrimento, perambulando, cegos, e com uma intenção genuína de autoconhecimento. E que, ao final de alguns anos de trabalho, a pessoa pode descobrir essa ferida lá atrás, que às vezes nem é dos pais, mas até mais dos antepassados, né? Bom, isso que você descreveu, eu diria que é a grande maioria. Né? Isso é o processo psicoterapêutico. A pessoa chegar simbolicamente cega, né? E o que é a cegueira? É a neurose, é o não enxergar. Né? Quando nós falamos neurose, nós estamos falando a falta de consciência sobre o significado daquilo que a pessoa está vivendo. Né? Às vezes a gente pode confundir um pouco e achar que não ter consciência é eu não saber o que eu estou fazendo. É claro, a menos que eu esteja completamente fora, eu sei o que eu estou fazendo. Mas eu não sei o significado. Né? Não sei o significado para mim, para o outro. Né? Então, esta busca desta visão é a busca do autoconhecimento. E, às vezes, a pessoa está tão perdida que ela vê a primeira sessão, senta-se e diz, olha, o senhor sabe, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Não sei o que dizer. Né? Não sei eu sei que eu vim aqui.
Agora, o que eu estou fazendo aqui, eu não sei. Aí eu digo, mas é isso que nós precisamos descobrir juntos. Essa já é o início do nosso trabalho. Descobrir isso. A sua busca, qual é? Qual é o seu problema? Em Delfi, se é dito, qual é o seu mito? Qual é o Deus que está indisposto com você? Qual é a sua maldição? Porque quando nós vemos simbolicamente, vocês vão de dizer, mas esse Apolo orientava muita gente, né? Porque todo mundo ia a Delfi buscar o oráculo para suas vidas. Alguém tinha um problema, ia a Delfi. E lá vinha o oráculo. A Pítia, em estado de transe, recebia a pessoa e dizia o oráculo através da mediunidade. Ou dos sonhos, né? Quando eles iam dormir também. Exato, né? Eles dormiam ali, havia ônfalos lá em Tebas, no santuário de Apolo, o umbigo do mundo, a pessoa adormecia, tinha um sonho, e a Pítia aí aconselhava. Então, o que era o oráculo de Delfi? Era o centro de psicoterapia da Grécia. Apolo é o grande analista dos gregos. Me parece, né, como vocês colocaram, que o Édipo talvez seja o menos problemático de todos esses personagens dessa mitologia aí. No entanto, Freud usou o nome de Édipo para dar o nome ao complexo. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, o que motivou Freud a dar essa alcunha aí. Eu venho da psicanálise. Eu primeiro fiz análise freudiana, primeiro me apaixonei por Freud e depois, então, conheci o Jung, fui para Zurich, fiz minha formação. Então, são dois amores que figuram na minha carreira, no meu desenvolvimento teórico. E eu interpreto Freud como um gênio da psicopatologia e Jung como um gênio da criatividade humana. No id, o id criativo, o id centralizado, o id simbólico, pleno, que leva à busca da totalidade, inclusive de Deus, esse id é o id junguiano. Este outro id, que tem fixações, que tem defesas, que tem problemas, que faz o inconsciente reprimido, que tem que ser reprimido, sublimado, este é o id freudiano. Então, são dois que se encontram dentro do consultório. A gente tem os dois. E dentro de nós, a gente tem os dois. Só que este freudiano nós chamamos a sombra em Jung, que temos que elaborar essas defesas. E este outro junguiano nós chamamos o arquétipo central, a sua criatividade do processo de individuação. Então, o que eu acho que aconteceu com Freud, aliás, dicas de passagem, os dois nunca foram analisados. Nem podiam, né? Que eles estavam... Como Adão e Eva nunca foram batizados. Então, nesta situação, esses dois gênios se encontraram e tinham essas duas posições radicalmente diferentes. Se apaixonaram, viveram 6 anos da maior criatividade e depois romperam. Mas romperam radicalmente, sem nenhuma elaboração. Então, cada um carregou o seu tesouro para longe. E o pior das escolas é que as escolas herdaram essa luta e ficaram brigando. Ao invés de dizer, minha gente, vamos reunir os dois gênios e ver o que eles têm em comum no ser humano. Toda a minha criatividade foi dedicada a isso. A essa reunião. E nessa reunião a gente encontra essa vivência de que o incesto foi colocado por Freud como normal. Édipo, o que aconteceu com ele seria um complexo de Édipo, que se nasceria com ele, que todas as crianças nasceriam. Isso, para mim, foi a grande defesa de Freud. Foi a grande falta de análise de Freud. Se chegasse no consultório de um principiante de psicologia, não precisava estar nem formado, mas precisava estar no 3º ano e ter estudado a teoria dele, e ele dissesse, olha, eu tenho uma fixação na minha mãe, eu tenho uma vivência assim, e eu, quando vi meu pai, eu tive desejo de morte. Então, claro,
reconheceria um complexo de Édipo, né? Você tem o complexo de Édipo, que ele genialmente descobriu em si próprio. Mas aí ele diria, agora tem uma coisa, todas as crianças têm isso quando nascem. Aí o analista diz, bom, aí já é outro assunto. Porque essa generalização se chama defesa da racionalização. Então, se descobre uma patologia em você e vem dizer que todo mundo tem a mesma coisa quando nasce, quer dizer que isso é normal, quer dizer, você não está reconhecendo a patologia em você. Isso é uma resistência. Tudo que o Freud descobriu, aplicado a ele, mostra isso. Édipo não era uma criança normal. Então, dizer que Édipo era uma criança normal, que nasceu com um complexo de Édipo, eu não vê a história, não vê o mito, não é? Coitado, com os pés empregados e pendurado de cabeça para baixo, para ser entregue, morto e abandonado. Então, Édipo era tudo menos normal.